Esta é a questão número 5 da segunda parte do exame 2011, primeira fase. É uma pergunta de funções. Temos aqui uma função por ramos e temos duas alíneas. Vamos fazer a 5.1 agora, que diz o seguinte. O gráfico de f admite uma assíntota horizontal. Seja P o ponto de interseção dessa assíntota com a reta tangente ao gráfico de f no ponto da abscissa E. Determina as coordenadas do ponto P recorrendo a métodos analíticos. Bom, o que é que nos estão aqui a pedir? Talvez esta pergunta suscite assim alguma confusão, não é? Mas que é isto? Estão-me a dizer tanta coisa, assíntotas, reta tangente. Bem, vamos nos concentrar, vamos focar no que é fundamental. O que é que me estão a pedir? As coordenadas de um ponto P. E este ponto P é o quê? É o ponto de interseção de duas retas. Uma delas é a assíntota horizontal e outra é a reta tangente. E portanto, no fundo, o que é que vamos fazer? Vamos calcular estas duas retas, ok? E depois vamos intersetá-las e encontrar o ponto de interseção. Vamos então chamar aqui... não vamos chamar nada. Portanto, assíntota horizontal e reta tangente. Vamos calcular as duas. Bom, para calcular a assíntota horizontal, o que é que eu vou fazer? Como é que se calculam as assíntotas horizontais? Bom, posso pegar naquela teoria das assíntotas não verticais, não é? Procura a reta y igual a mx mais b, mas se eu estou à procura de uma horizontal, eu sei que o m é zero, não é? Então, terá que ser a reta y igual a b. Vou só calcular o b, não é? E como é que é o b da assíntota? É limite de f de x menos mx, não é? Mas se o m é zero, vai ficar só o limite de f de x. Portanto, neste caso vamos começar por exemplo, para menos infinito, e depois se não existisse, iríamos ver para mais infinito. Aqui diz que existe uma, não é? Existe uma, portanto, se a encontrarmos, não vale a pena fazermos para o outro... Portanto, eu vou fazer para menos infinito a ver o que acontece, não é? Então ficamos com limite de menos infinito 3 sobre x menos 1, quando x tende para menos infinito, e isto vai dar, portanto, 3 sobre menos infinito de menos 1 dá menos infinito, que dá 0. Ora, temos b, logo temos assíntota, ou seja, y igual a 0 é assíntota horizontal, ok? Portanto, já temos aqui então uma reta para intersetar. Agora precisamos da outra. Vamos então fazer aqui uma separação. Nós depois queremos então intersetar esta reta com a reta tangente. Bem, e quando nos falam em reta tangente, o que é que nós devemos pensar logo? Mesmo que o gráfico que eu vou aqui fazer não seja o gráfico da nossa função, é só para ajudar a pensar. Eu vou fazer aqui um gráfico qualquer, ok? Isso poderão fazer na folha de rascunho. Então tenho assim aqui um gráfico e tal, e é no ponto de abscissa. Neste caso é no ponto de abscissa E, é positivo, até posso pôr mesmo aqui o E. Vou imaginar aqui então uma reta tangente. Eu não sei se a reta que eu vou obter até terá assim declive positivo, não me interessa, é só para ajudar a pensar. O que é que eu sei desta matéria? E eu sei isto, eu sei que tenho aqui a função f, tenho aqui a reta y igual a mx mais b, não é? E eu sei que a derivada de uma função num ponto é igual ao declive da reta tangente. Portanto, isto aqui é que nós devemos ter bem presente quando nos falam em reta tangente, é logo definição de derivada, ok? A derivada de uma função num ponto é igual ao declive da reta tangente à função nesse ponto. Porque eu agora preciso aqui de determinar então a reta tangente, não é? E como é que eu vou buscar o declive? Vou buscar o declive exatamente pela derivada, ok? Vou fazer o f' de x. Vou aqui fazer, ora, o f' de x. Agora reparem, eu quero calcular tangente no ponto de abscissa E, não é? O E é maior do que 1, então vou trabalhar com esta função com o segundo ramo, ok? Vou derivar então esta função, é um quociente que eu aqui tenho para derivar. Portanto, com o objetivo de calcular o m, vou fazer a derivada para depois substituir o x por e e calcular o declive. E então vou fazer aqui a derivada, vai ficar a derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador, a dividir pelo que está em denominador ao quadrado, ou seja, x ao quadrado. Vamos fazendo aqui a derivada, fica a derivada de 2 mais a derivada de ln, portanto, vezes x
menos, a derivada de x dá 1, posso logo colocar aqui 1, não é? E então até já posso tirar os parênteses, fica isto vezes 1, tirando os parênteses vai ficar menos 2 menos ln x sobre x ao quadrado. Agora continuamos a derivar aqui dentro, a derivada de 2 dá 0, e a derivada de ln x é a derivada do que está dentro do ln a dividir pelo que está dentro do ln. V de x menos 2 menos ln x a dividir por x ao quadrado. Ora, ok, então aqui este 0 desaparece, a derivada de x dá 1, ficamos então com 1 sobre x, v de x menos 2 menos ln de x. Isto aqui é um x, ok. Portanto, aqui temos v de x sobre x ao quadrado. X a dividir por x dá 1. 1 menos 2 menos ln de x sobre x ao quadrado, ou seja, menos 1 menos ln de x sobre x ao quadrado. E agora o que eu pretendo é o f' de e. F' de e. E o f' de e, vamos aqui substituir, fica menos 1 menos ln de e sobre e ao quadrado, e isto vai dar, ln de e dá 1, menos 1 sobre e ao quadrado, ou seja, menos 2 sobre e ao quadrado. Este é então o meu declive, ok? E ficamos então com menos 2 sobre e ao quadrado, ok? Temos o declive. Poderemos já colocar aqui na nossa reta, y igual a menos 2 sobre e ao quadrado x mais b. Reparem que eu fiz aqui uma reta a crescer e realmente o declive está a dar negativo, não interessa nada. Ok, então este gráfico, folha de rascunho, é só para ajudar a pensar. E agora como é que calculamos aqui o b? Como é que calculamos o b? É sempre da mesma forma, ok? Eu vou aqui vou aproveitar agora aqui este bocadinho. Precisamos de um ponto que pertença à reta, e o ponto que vai pertencer à reta é sempre aqui o ponto de tangência, ok? Este ponto é f de e, portanto, f de e vai pertencer à reta, então vamos calculá-lo. É o e f de e, na função, não é? Vou substituir na função, a minha função está aqui, fica 2 mais ln de e sobre e. Vamos ver quanto é que dá. Fica E. ln de E dá 1. Portanto, 2 mais 1, 3. 3 sobre E. Ok? Este ponto pertence à reta. Se pertence à minha reta, eu posso substituir aqui no x e no y e calcular o b, não é? Então vamos fazer isso. Vou substituir o y por 3 sobre E e o x por E. Ok? Que é este E aqui. Portanto, mais b. E vamos fazer as contas e calcular o b. Portanto, reparem que este E corta com um destes aqui em baixo e ficamos com 3 sobre E igual a menos 2 sobre E mais b. E o que é que acontece agora? Este menos 2 sobre E pode mudar de membro, fica mais 2 sobre E deste lado, e 3 mais 2 dá 5, ou seja, o b vai dar 5 sobre E. Ok? Ficamos então com a nossa reta, y igual a menos 2 sobre e ao quadrado x mais 5 sobre e, ok? E temos aqui então a outra reta que nós queremos intersetar com esta, com a assíntota, para calcular então o ponto P. Vamos então fazê-lo aqui, vou mudar de cor para isto ficar assim um bocado mais nítido, senão... Vou acabar então o exercício aqui nesta parte. Vamos intersetar então as duas retas. Portanto, y igual a 0 e y igual a menos 2 sobre e ao quadrado x mais 5 sobre e. Portanto, igualamos uma à outra e o que é que vamos obter? Vamos obter aqui uma equação, não é? Portanto, menos 2 sobre e ao quadrado x mais 5 sobre e igual a 0, ok? Portanto, y igual a 0 e y igual a esta expressão, eu posso dizer que esta expressão é igual a 0, não é? Y, estamos então a igualar as duas funções. Igualei esta a 0, porque aqui estava 0. E agora vamos resolver em ordem a x, não é? Naturalmente, o x é a nossa variável. Vamos então resolver,
e ficamos com, ora, passamos o 5 sobre E para o outro membro, igual a menos 5 sobre E. E agora o que é que podemos fazer aqui? O E ao quadrado passa para o outro membro a dividir, o 2, peço desculpa, passa a multiplicar e o 2 passa a dividir. Os sinais, menos com menos, poderemos multiplicar tudo por menos 1 e fica mais, não é? Ficamos então com esta situação. 5E ao quadrado sobre 2E. Atenção, eu estou a resolver a equação assim um pouco à minha maneira, isto é uma equação do primeiro grau, poderiam optar aí por outros processos, cada um é que vê como é que vai resolver esta equação, ok? Eu fiz assim, este E ao quadrado está a dividir neste membro, passa para outro membro a multiplicar. Este 2 está a multiplicar, passa a dividir. E ficamos então assim com esta solução, x igual a 5E sobre 2. Ok? Sobre 2, porque agora este é um destes corta com este e ficamos com 5E sobre 2. Agora, nós queremos as coordenadas do ponto P, não queremos só o x. Isto que está aqui é o x, ok? Mas agora reparem uma coisa, uma das retas, não sei se já se tinham percebido ou não, mas uma das retas é y igual a 0, é o eixo do x, não é? Portanto, nós no fundo estávamos só a calcular os zeros desta reta. No fundo, eu sei que a reta não é esta, porque ela até tem declive negativo, mas no fundo seria este ponto aqui, não é? Estamos a intersetar com a reta y igual a 0, é os zeros. Então, quanto é que é aqui o y? Bom, está aqui, o y é 0, não é? Ou seja, as coordenadas do ponto P são 5, a abscissa é 5E sobre 2 e a ordenada, que é o y, é 0. 5E sobre 2, 0. Ok? E pronto, temos assim calculadas as coordenadas do ponto P. Vamos agora a 5.2. E a 5.2 diz o seguinte. Temos aqui uma questão em que é para fazer na calculadora. Existem dois pontos no gráfico de f cujas ordenadas são o cubo das abscissas. Portanto, quer dizer que existem aqui dois pontos neste gráfico da função f cujas ordenadas são o cubo das abscissas. Bom, vamos escrever isto em linguagem matemática. As ordenadas são o cubo das abscissas. As ordenadas, que são o y, são iguais ao cubo das abscissas, ok? Podia ser o quadrado, né? Podia ser a ordenada é igual ao quadrado da abscissa. É igual ao dobro da abscissa, seria 2x, não é? Se fosse ao quadrado, seria x ao quadrado. Como são o cubo das abscissas, bom, então vamos igualar y igual a x ao cubo. É aqui que nós vemos, portanto, nesta função, todas as ordenadas, todos os y, são iguais ao x ao cubo. Portanto, ao cubo das abscissas, ok? E vamos então intersetar este gráfico com este, com y igual a f de x, ok? Ou seja, no fundo, o que nós queremos para resolver isto é igualar, lá está, y igual a x ao cubo, y igual a f de x, é resolver esta equação, ok? Graficamente, então vamos introduzir na calculadora os gráficos, o da função f e o x ao cubo. Bom, e nós temos aqui uma função por ramos, eu relembro assim muito rapidamente, estou-me agora a lembrar que, por exemplo, na Texas, na casa eu não sei, mas cada um que explora aí na máquina de calcular, dá para introduzir mesmo os ramos da função, ok? Na Texas é assim, por exemplo, na y1 eu colocaria a função entre parênteses 3 sobre x menos 1 e depois fechava parênteses, depois abria outra vez e metia x menor do que 1 e fechava, ok? E ia-me aparecer então esta função só neste ramo e fazia o mesmo aqui para este. Vamos então meter, eu aqui na minha máquina estou a obter uma situação que vou já agora aqui transmitir, portanto eu tenho aqui assim uma assíntota deste lado esquerdo, portanto está-me a dar assim, portanto aqui no 1, que é onde muda de ramo, não é? Para este lado, portanto esta função 3 sobre x menos 1 dá aqui esta situação, assim, ok, vem aqui para baixo, tal, interseta aqui no menos 3, pronto, esta é a minha função f. Aqui para este lado, para x menor que 1, para x maior do que 1, está-me a dar aqui assim esta função, com este aspecto, ok?
Portanto, este aqui ia passar aqui no 2. Pronto, esta é então a função f de x. Ok? Vou meter aqui a cinzento f de x e vou marcar então a azul a outra. Y igual a x ao cubo, portanto x ao cubo vai dar assim aqui uma função assim, a passar aqui na origem, dá esta, ok? Y igual a x ao cubo. Portanto, o que está a cinzento é a função f de x, o que está azul é a função y igual a x ao cubo. O que é que nos estão a pedir? Os pontos. Portanto, estão a pedir este ponto aqui e este, ok? Então, fazemos aí o intersect, agora cada um irá fazer aí na sua máquina, e está a dar aqui, portanto, está a dar aqui, ora, neste ponto está a dar 1,22, ok? Isto arredondado então às centésimas, acho que dizia lá às centésimas, aqui está a dar 1,81, ok, e aqui está coerente, isto está coerente com o resultado, menos 1,12, e aqui dá menos 1,41, ok? Existem dois pontos, são então estes dois pontos, vamos chamar aqui nomes para responder à pergunta, portanto o ponto A e o ponto B, ok? Então resposta à pergunta, o ponto A tem de coordenadas 1,22, 1,81, o ponto B tem de coordenadas, e assinalávamos assim ali no gráfico, não é? Mesmo como está ali, menos 1,12, menos 1,41, ok? É claro que tínhamos que meter a janela de visualização, isto é o normal, e depois dar uma descrição daquilo que fizemos na máquina, não é? E portanto, aqui na máquina eu coloquei aqui uma de cada vez, portanto, de menos 2 a 2, e aqui também de menos 2 a 2, ok? E pronto, estará tudo. Existem dois pontos, determina as coordenadas desses pontos recorrendo à calculadora gráfica. Está aqui a resposta e está. Ok? Então até uma próxima!